Oi pessoal, eu sou o professor Júnior, sou eu que estarei com vocês na disciplina de Biologia durante esse período. Hoje nós vamos estar falando sobre o reino protista. Na sua sala de aula, provavelmente o seu professor já passou com vocês o reino Monera. O reino Monera teria as características mais diferentes de todos os outros reinos, que seriam indivíduos que têm células procariontes. A partir do estudo do reino protista em diante, todos os indivíduos são de indivíduos eucariontes. Só que além de serem eucariontes, possuírem núcleos individuais, nós também temos outras características que distinguem o reino protista de outros grandes reinos. Aqui nós temos mostrando que eles são eucariontes, como eu acabei de dizer, eles apresentam organelas especializadas. Enquanto o reino Monera tinha no máximo ali o seu ribossomo, aqui no reino protista ele já tem essas organelas que têm algumas funções diferenciadas. Eles também não formam tecidos verdadeiros. O que seria não formar um tecido verdadeiro? Simplesmente é que alguns tecidos, como é o caso da nossa pele, são várias células e cada uma dessas células com uma determinada função. Já os indivíduos que são os protozoários, que não possuem tecido verdadeiro, é quando eles têm as suas células e todas as suas células são iguais naqueles indivíduos que são multicelulares, obviamente. Eles vivem em ambientes os mais diversos possíveis e são divididos em alguns filos, que nós vamos entrar agora. Nessa tela, você vê que o reino protista ele pode ser classificado em três grandes grupos principais. Aquele grupo que são das algas, que são o grupo mais parecidos com plantas, os seres mais parecidos com animais, que são os protozoários, e um grupo que é aqueles que são parecidos com fungos. Tá? Lembrando que as algas elas não são plantas, elas estão dentro do grupo dos protozoários. Apenas algumas características que acabam lembrando o reino vegetal, tá bom? Olha só, as primeiras algas que nós temos aqui são as crisófitas. As crisófitas elas são aquelas que produzem grande parte do oxigênio no planeta e são aquelas que participam dos fitoplânctons, ou seja, a base da cadeia alimentar no meio aquático, tá bom? Elas têm aqui uma outra característica que além de elas serem unicelulares, elas acabam vivendo em colônia. E como vocês estão vendo nessa imagem, devido à fucoxantina, faz com que ela fique levemente dourada. E ela, além da sua membrana, ela possui uma parede celular de sílica. Então, muitos dos protozoários terão essa parede celular de sílica, tá? Aqui nós temos as crisófitas participando de um tipo de interação ecológica muito interessante, que é o mutualismo. O mutualismo é quando o indivíduo ele não consegue viver sem a presença de um outro indivíduo. E esse mutualismo entre fungos e alga, no caso as crisófitas, formam aqui os líquens. Os líquens, então, olha só, essa imagem ampliada. Você tem aqui que está em verde as algas, você tem aqui as rifas dos fungos e um auxiliando o outro para viver. Aí você deve perguntar, professor Júnior, mas o que um auxilia o outro? Bem simples. Aqui a alga, ela realiza a fotossíntese. Então ela vai produzir duas coisas, que seria glicose e também o oxigênio, tanto para ela viver quanto também para o fungo. O fungo, ele vai realizar a produção de umidade aqui, sabendo que a molécula da água é de onde é retirado o átomo de oxigênio. Então, um acaba auxiliando o outro, formando essas imagens maravilhosas, são os líquens. Além disso, os líquens, eles são também ótimos indicadores de poluição em determinado ambiente, já que eles não conseguem viver em ambientes que são poluídos. Então, se você está num lugar onde você encontra várias árvores, por exemplo, e você não encontra líquen em lugar nenhum, é provável que esse lugar tenha um alto índice de poluição. Então, quando você estiver numa floresta, numa mata qualquer, num parque, e você encontrar vários líquens de diversas cores nos troncos das árvores, você identifica que aquele lugar é um lugar que tem um ar muito mais limpo e também muito mais saudável. Aqui nós temos as pirrófitas e dentro desse grupo das pirrófitas, nós temos um grupo muito interessante que é os dos dinoflagelados. Os dinoflagelados são algas que têm uma coloração avermelhada, que elas se reproduzem muito em determinadas épocas, formando o que nós chamamos de maré vermelha.
E junto com essa maré vermelha, eles liberam um ácido, que é o ácido domóico, que libera uma neurotoxina. Então, em casos mais graves nos seres humanos, eles podem levar até a perca de memória ou outras situações mais simples. Dentro do grupo das euglenófitas é onde você vê algumas características já de organelas especializadas, como é o caso do vacúolo contrátil e também do estigma fotossensível. O vacúolo contrátil, ele que faz o equilíbrio osmótico. Então a água começa a entrar dentro desse indivíduo unicelular e para ela não estourar, o que acontece? O vacúolo contrátil manda essa água para fora, fazendo o equilíbrio osmótico. Já o estigma fotossensível é ele que consegue identificar aonde esse indivíduo pode estar para com que ele consiga receber a luz e realizar a fotossíntese, produzir o seu próprio alimento. As clorófitas são aquelas que têm clorofila, que deixam ela com aspecto esverdeado. Uma característica interessante que as clorófitas têm em relação às outras, é que a reprodução delas é sexuada e assexuada também. Então você tem as algas anteriores que elas tinham reprodução assexuada, ou seja, o indivíduo se autodivide, não causando variabilidade genética. Já os indivíduos que têm a reprodução sexuada é por conjugação, uns prolongamentos do citoplasma onde há troca de material genético. Lembrando que essa reprodução sexuada, eles não possuem gametas, tá bom? Aqui, eles também realizam, as clorófitas, mutualismo, produzindo também os líquens. Esse penúltimo grupo é o grupo das rodófitas, que a maioria deles são multicelulares, como você pode ver aqui. E eles são avermelhados. E tem uma característica muito interessante. Eles conseguem absorver a luz azul, podendo estar em regiões mais profundas no mar. E são grandes produtores de agar-agar, muito utilizado em cosméticos, farmácias e também para a alimentação. Aqui nós temos o último grupo, que é o grupo das faeófitas, que são, em sua grande maioria, eles são multicelulares e tem a produção do alginato, também utilizado na indústria. Bom, os protozoários, o que diferencia mais para você poder estudar e fixar melhor, seria que cada protozoário tem uma forma de locomoção diferente. Esse primeiro aqui, que são os risópodes, entra o grupo daquela tão conhecida ameba, que elas possuem pseudópodes, ou seja, tem esses prolongamentos aqui do citoplasma e que faz com que ela consiga se locomover. E seria a causadora da amebíase. E ela também possui, como você vê aqui na tela, o vacúolo contrátil, exatamente para poder eliminar a água que acaba entrando nessa célula. O grupo dos mastigófaros, eles têm uma locomoção por flagelos. Então eles são flagelados. E esses indivíduos dos mastigófaros que entram a doença de Chagas, a leishmaniose e também a giardíase. Já nos cilióforos, eles têm a locomoção por cílios. Então nós temos esse indivíduo de vida livre que é o paramécio, que tem a sua locomoção por cílios ao redor de toda a sua membrana. No próximo grupo, nós temos os esporozoários, que se distinguem dos demais grupos, já que eles não têm uma forma de locomoção. Ou seja, eles precisam serem parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, precisa viver dentro do hospedeiro. Aqui nós temos dois exemplos que é o Toxoplasma gondii, causador da toxoplasmose, aquela doença que vem transmitida, um deles seria o gato, e também o Plasmodium, que é o causador da malária. Aqui, um outro grupo, o terceiro dos grandes grupos, o primeiro é o grupo das algas, segundo os protozoários, o terceiro seria dos mixomicetos. Esses mixomicetos são muito interessantes porque eles têm características parecidas com a dos fungos, já que eles se locomovem como as amebas, mas a sua alimentação é por fagocitose, ou seja, matéria orgânica, semelhante ao que nós veremos no próximo capítulo, que é sobre os fungos. Essa tela aqui é uma tela ótima para você tirar um print para poder estudar, porque hoje nos vestibulares e no Enem é cobrado muito tanto a doença como o agente etiológico, que é o parasita, e também os sintomas e também os vetores, que são aqueles que fazem a transmissão, ok? Espero que tenham gostado, até a próxima!